Os irmãos, estimados irmãs, estão aqui no Santuário da Vida, que nos acompanham também em casa. A liturgia da palavra deste domingo nos convida a refletir sobre o reino de Deus. Lá no início do Evangelho de Marcos, quando Jesus inicia seu ministério público, ele já começa dizendo: o reino de Deus está próximo de vocês. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus já anuncia qual é o conteúdo central, a mensagem central do ministério dele. É o reino de Deus. E vai falar do reino de Deus durante todo o seu Evangelho. Inclusive ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais vai ser dado por acréscimo. Não é fácil colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus. Nada se antepor ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? E para responder essa pergunta, Jesus usa a linguagem de parábolas, de comparações, histórias, e utiliza imagens do seu tempo. Fala da semente, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, da pérola preciosa, do tesouro escondido, a parábola do fermento. E hoje Jesus também fala essa parábola da semente lançada e que tem esse processo de crescimento. Falar do reino de Deus. O reinado de Deus é onde quem tem a última palavra é o próprio Deus. A soberania de Deus, não do mundo, não dos impérios do mundo. Muitos impérios começaram e terminaram. Os impérios humanos, a força humana, o poder humano. Aqui o Evangelho está falando do reinado de Deus, que não terá fim. Porque quem tem a última palavra é o senhorio de Jesus, é o poder de Deus. Nada deve antepor. Hoje essa parábola fala da semente, a semente espalhada. E quando essa semente é lançada da palavra de Deus, a gente lança com confiança, com esperança e com paciência. As coisas de Deus não é de hoje para amanhã. A gente lança e espera. Diz o texto bíblico que o homem vai dormir e acorda, e aquela semente vai se transformando pela força da terra, ou seja, a força da graça. Quem faz crescer as coisas de Deus não somos nós, é a graça de Deus que faz crescer. Primeiro vem as folhas, depois vem as espigas e depois que vem a semente. Veja o processo, um processo lento, que exige paciência, que exige confiança, que exige olhar para as coisas com esperança. Inclusive o Papa Francisco nos convoca para um jubileu da esperança no próximo ano. Ter esperança, porque o reinado é de Deus. Quando a gente olha para o mundo, parece que quem está vencendo é o mundo, é o reinado do mundo. Olhamos as situações das guerras, das divisões, dos cismas, da violência e de tantos problemas que existem no mundo sociais. Parece que esse reinado do mundo está ganhando. Mas não, é uma ilusão. O reinado de Deus, Jesus na cruz, entregando a sua vida, já venceu a morte com a sua ressurreição. Por isso o nosso olhar cristão
é um olhar de esperança, de confiança. Nada deve antepor ao reinado de Deus. A própria igreja, a igreja está a serviço do reino de Deus. A igreja é instrumento de salvação. Nenhuma pastoral na igreja, nenhum movimento na igreja deve se colocar como mais importante do reinado de Deus. Nós todos estamos a serviço do reino de Deus. São pequenos sinais do reino que acontece na igreja, dentro da igreja. Nós poderíamos aqui citar tantos exemplos. As dioceses do Brasil, são 273 dioceses, pequenas sementes, sinais do reino de Deus acontecendo. Lá onde eu estou, no Mato Grosso, a diocese de Rondonópolis-Guiratinga, ela começou como uma pequena semente na prelazia da Chapada dos Guimarães. É uma região muito bonita do Mato Grosso, uma região turística, linda aquela região, Chapada. O bispo de lá, Dom Vunibaldo, vendo que crescia na região Rondonópolis, ele pede ao Papa transferir a sede da prelazia de Chapada para Rondonópolis. E diz a história que ele ia a cavalo, horas, dias, a cavalo, para chegar em Rondonópolis. Ele olhava para frente, via que Rondonópolis estava crescendo, hoje é uma cidade de 250 mil habitantes, e começou a lançar pequenas sementes do reino de Deus. Convidou congregações de irmãs, ele mesmo era um franciscano, e foi trazendo pessoas, congregações, e hoje é uma diocese, graças a Deus, grande, e depois acolheu ainda Guiratinga, uma diocese que foi extinta, por isso o nome Rondonópolis-Guiratinga. Tem 22 paróquias, 50 mil quilômetros quadrados, o tamanho da diocese. Tem paróquias que eu tenho que andar 280 quilômetros para chegar na paróquia, para visitar as comunidades. Mas no nosso Brasil afora, olhando para a Amazônia, dioceses muito maiores do que essa, de 150 mil quilômetros quadrados, 3 vezes maior ou 4, onde os padres, os bispos têm que ir de canoa, de barco, para visitar as comunidades. E em muitos lugares do nosso Brasil, não tem missa no domingo, porque falta padres. Lá na Amazônia, 90% das comunidades não tem missa no domingo. Só a celebração da palavra de Deus. Nosso Brasil é imenso, com tantos desafios. Eu fui numa ação missionária na África e Moçambique como padre, fiquei lá 3 anos e meio em Moçambique. E lá eu atendi 120 comunidades, 2 paróquias. E as comunidades também levavam 1 ano para ter Eucaristia no domingo. E o povo estava sedento, à espera de um padre. E lá naquelas pequenas comunidades, quando chegava a equipe missionária, o povo estava à espera da palavra de Deus, da Eucaristia. E lá tinha essa semente do reino de Deus, que foi lançada por catequistas, por missionários e missionárias. Agora, na próxima segunda-feira, eu estou voltando lá na África, amanhã. Estou voltando a Moçambique para uma visita missionária, junto com o padre da minha diocese, o padre Sérgio, uma leiga, a Márcia. Estamos indo para visitas missionárias, porque no Brasil eu presido a Comissão Episcopal Missionária da CNBB. Eu vou visitar os missionários brasileiros, que são muitos em Moçambique, são muitos no Brasil. Leigos e leigas, padres, religiosos e religiosas, que deixam tudo aqui no Brasil e vão se dedicar à ação missionária em outros lugares. A missão Adigentes. Nosso Brasil que vai se abrindo cada vez mais
a missão além fronteiras. Por quê? Porque o nosso país recebeu muitos missionários e missionárias. A história da nossa Igreja do Brasil acolheu a evangelização de muitos que vieram de fora. E chegou a hora, e já passou da hora, de nós darmos da nossa pobreza. Falta aqui também, falta, mas é preciso dar da nossa pobreza. Oferecer missionários e missionárias brasileiros em regiões que precisam mais do que nós. Em regiões do sul, do centro-oeste, do sudeste, em regiões também aqui dentro do Brasil, da Amazônia, do norte, que necessitam de missionários e missionárias. São sementes do reino lançada. Depois que a gente lança, com confiança, com esperança, a gente pode ter certeza que vai colher frutos, frutos para o reino de Deus. Eu fiquei sabendo que a Rede Vida, essa semana, completa 29 anos. Veja que nasceu com uma pequena semente, não foi? Um sonho lançado há 29 anos atrás. Ninguém imaginou que ia crescer e ia se tornar esse âmbito nacional. Semente lançada como sinal, instrumento a serviço do reino de Deus. E assim tantas iniciativas que hoje são grandes, como um grãozinho de mostarda, que é tamanho de um grão de areia, quando lançado com confiança e esperança, se torna uma grande árvore. A árvore de mostarda tem 4 metros de altura, onde os pássaros vêm fazer ninhos. Então vamos lançar sementes, vamos ser criativos, com iniciativas criativas, na evangelização, na missionariedade. Vamos lançar com isso confiança, porque quem faz crescer é a graça de Deus. Tudo que é de Deus, a gente confia que vai dar bons frutos. Vamos pedir a Deus então, que as sementes do reino lançada produza muitos frutos em toda a igreja do Brasil. Assim seja.